Você já se perguntou o que poderia fazer para ser condenado à morte na Idade Média? Em um mundo onde a lei e a religião andavam de mãos dadas, bastava uma simples acusação, ou até mesmo uma má interpretação de suas ações para que sua vida estivesse em risco. Neste vídeo, vamos explorar os principais motivos que levavam as pessoas à execução nesse período. Prepare-se para uma viagem histórica que revela um sistema de justiça tão brutal quanto fascinante. Introdução. A Idade Média foi um período que se estendeu aproximadamente entre os séculos V e XV, uma época marcada por conflitos, transformações culturais e uma visão de mundo profundamente influenciada pela Igreja Católica. Nesse contexto, as execuções públicas não eram apenas uma forma de punir quem quebrava as regras, mas também um espetáculo que servia para manter a ordem social e demonstrar o poder das autoridades. Os motivos que levavam à execução eram variados, mas todos tinham algo em comum. Refletiam os valores, medos e crenças de uma sociedade que enxergava o castigo extremo como uma necessidade. De heresia à traição, de roubo à bruxaria, os motivos eram muitos e, às vezes, absurdos. Vamos mergulhar em cada um deles. 1. Crimes contra a religião. Na Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, e desafiar sua autoridade era considerado um dos piores crimes que alguém podia cometer. A heresia, ou seja, a recusa em aceitar os ensinamentos oficiais da Igreja, era motivo suficiente para uma condenação à morte. Heréticos eram vistos como uma ameaça não apenas à fé, mas também à estabilidade da sociedade. Por exemplo, o movimento dos cátaros, no sul da França, foi dizimado pela Igreja durante a chamada Cruzada Albigense. Homens, mulheres e até crianças foram mortos por seguirem uma interpretação diferente do cristianismo. A bruxaria também era um motivo comum para execuções, especialmente a partir da Baixa Idade Média. Qualquer comportamento considerado anormal podia ser interpretado como obra do diabo. Mulheres que eram independentes, curandeiras ou simplesmente diferentes eram frequentemente acusadas de bruxaria e queimadas vivas. Joana d'Arc, uma das figuras mais famosas da história, foi acusada de heresia e feitiçaria por seus inimigos políticos. Apesar de sua lealdade à França, foi condenada e queimada em 1431, tornando-se um exemplo trágico da intolerância religiosa da época. Segunda, traição e conspiração política. A traição era outro crime que levava muitos à morte na Idade Média. Governantes precisavam garantir que sua autoridade não fosse questionada e qualquer tentativa de conspiração contra o rei ou a nobreza era severamente punida. Traidores eram frequentemente executados de forma brutal, como a decapitação ou o enforcamento. Em alguns casos, eram aplicadas punições ainda mais cruéis, como o esquartejamento, onde o condenado era desmembrado em público para enviar uma mensagem clara à população. Nem sempre era necessário conspirar de fato contra o rei para ser acusado de traição. Às vezes, um simples boato ou intriga era suficiente para selar o destino de uma pessoa. Isso era especialmente comum em períodos de instabilidade política, quando acusações falsas eram usadas como ferramenta para eliminar rivais ou consolidar poder. 3. Crimes sociais e comportamentais. Embora a religião e a política fossem os maiores fatores por trás das execuções, crimes sociais também podiam levar à morte. Roubo, por exemplo, era um dos delitos mais comuns que resultavam em enforcamentos. Em um mundo onde a fome e a pobreza eram generalizadas, muitos roubavam para sobreviver. Mas a punição era implacável. Outros crimes, como o adultério, eram tratados com a mesma severidade. Em algumas regiões, tanto homens quanto mulheres podiam ser condenados à morte por infidelidade conjugal. Isso refletia a visão rígida da sociedade medieval sobre moralidade e o controle sobre os corpos e comportamentos das pessoas. Até mesmo mendigos podiam ser condenados em algumas circunstâncias. A mendicância era vista como uma ameaça à ordem social.
especialmente em tempos de crise econômica, e muitos que viviam à margem da sociedade eram executados para servir de exemplo. Quarto, testes de ordalho e julgamentos divinos. Um dos aspectos mais curiosos e aterrorizantes da justiça medieval eram os julgamentos por ordalho, também conhecidos como provas de Deus. Nessas situações, acreditava-se que Deus interviria para salvar os inocentes. Por exemplo, uma pessoa acusada de roubo podia ser obrigada a segurar uma barra de ferro em brasa ou caminhar sobre brasas vivas. Se suas feridas cicatrizassem rapidamente, era considerada inocente. Caso contrário, era declarada culpada e frequentemente executada. Outro teste comum era o ordalho da água. O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se flutuasse, era considerado culpado, pois isso seria visto como um sinal de rejeição da água sagrada. Se afundasse, era inocente, mas, infelizmente, já estaria morto. Esses métodos parecem absurdos hoje, mas na Idade Média eram vistos como formas legítimas de descobrir a verdade e aplicar a justiça. 5. Acusações falsas e rivalidades pessoais. Um dos aspectos mais sombrios das execuções medievais era como as acusações podiam ser manipuladas para atender a interesses pessoais. Vizinhos invejosos, rivais políticos ou até familiares podiam usar o sistema judicial para eliminar inimigos. A ausência de provas concretas não era um problema, já que a palavra de uma testemunha ou o apoio de figuras influentes eram frequentemente suficientes para garantir uma condenação. Isso tornava a vida na Idade Média extremamente perigosa, especialmente para aqueles que não tinham aliados poderosos. 6. Espetáculo público e controle social. É importante lembrar que as execuções públicas não eram apenas um instrumento de punição, mas também de entretenimento. Multidões se reuniam para assistir a enforcamentos, decapitações ou queimadas na fogueira. Para muitos, isso era uma forma de distração e, ao mesmo tempo, uma maneira de reforçar a obediência às leis e às autoridades. O espetáculo público servia como um lembrete constante de que ninguém estava acima da lei, enquanto também alimentava o medo e a submissão entre as classes mais baixas. Conclusão: a Idade Média foi um período de extremos, onde a vida podia ser tirada por razões que, para nós, hoje, parecem inimagináveis. A combinação de uma justiça brutal, uma sociedade profundamente hierarquizada e uma forte influência religiosa criou um sistema onde o medo era usado para manter a ordem. Embora possamos olhar para trás com horror, a história das execuções medievais também serve como um alerta sobre os perigos da intolerância, do abuso de poder e da falta de justiça verdadeira. E você, o que achou mais chocante? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por história. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!